Fala galera, W Sudário para mais um vídeo em nosso canal. E o vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as propriedades operatórias dos logaritmos. Existe um vídeo anterior no canal, na verdade dois vídeos, um falando da definição de logaritmo e outro falando sobre as consequências dessa definição. Que em alguns locais, algumas bibliografias também chamam de propriedades, tá? Porém, agora nós vamos falar especificamente das propriedades operatórias, aquelas que mexem, com operações dentro dos logaritmos, tá? E a primeira propriedade é a propriedade de produto de dois números ou mais, na verdade, dois ou mais números dentro do logaritmando, tá? E aí ele diz mais ou menos o seguinte: se você tem o logaritmo de um produto de dois números, por exemplo, A e C, então log de A vezes C na base B. Como é que você pode reescrever esse logaritmo? Você pode reescrever esse logaritmo como o log de A na base B mais o logaritmo de C na base B. Ou seja, se você tem um logaritmo e dentro desse logaritmo, no logaritmando, você tem um produto de dois números, você pode abrir esse logaritmo como uma soma de dois logaritmos, tá? De cada fator daquela multiplicação que você tinha dentro do logaritmando. Então, log de A vezes C vira log de A mais log de C. E aí eu coloquei aqui um exemplozinho muito simples, tá? Só simplesmente para a gente aplicar isso aqui rapidamente, tá? Depois, mais à frente, a gente tem um exemplo um pouco mais sofisticado, tá bom? Então, vamos lá. Log de 7 vezes 3 na base 5. Como é que você pode reescrever esse logaritmo? Você pode reescrever esse logaritmo como log de 7 na base 5 mais... Tá vendo? Mais o log de 3 na base 5. Então, você mantém a base 5 para todo mundo e soma os logaritmos de cada fator de dentro do logaritmando. Legal? Próxima propriedade, segunda propriedade. Ela é muito parecida com a primeira, tá? Só que ao invés de você ter uma multiplicação no logaritmando, você tem uma divisão no logaritmando. Então você tem log de A dividido, ó, essa barrinha aqui significa divisão, tá? A sobre C é A dividido por C. Você pode abrir esse logaritmo como a diferença entre os logaritmos destes elementos, mantendo a base. Então, no exemplo anterior, na propriedade anterior, você tinha o produto, então você abria como soma. Agora você tem divisão, então você abre como a diferença, como a subtração. Então, vai ser log de A na base B menos o log de C na base B. Uma coisa importante é que essa ordem precisa ser respeitada, tá? O cara que está em cima, ele vem primeiro na subtração, tá? E o elemento que está embaixo, o denominador, ele vem depois. Tranquilo? Beleza, exemplo básico aqui para a gente ilustrar isso. Log de 7 terços na base 5. Como é que você vai reescrever esse logaritmo? Você pode reescrever esse logaritmo como log de 7 na base 5 menos o log de 3 na base 5. Ok? Vamos para a terceira propriedade. A terceira propriedade diz o seguinte, que ela fala sobre a mudança de base de um logaritmo. Então vamos supor que você tem um logaritmo, log de A na base B. Aqui, ó, log de A na base B. Só que você não gostou dessa base B. Como assim não gostei da base B? Não, você tem um logaritmo em que essa base não te ajuda. Então você preferia que essa base fosse outra. Você pode mudar a base do logaritmo. E como é que você faz isso, Como é que você muda a base de um logaritmo? É muito simples. Você vai escrever o log de A, ou seja, do número que está aqui em cima, do logaritmando. Então, log de A na base que você deseja, botei K, tá legal? A base que você desejar.
Qualquer uma. Se você desejar 7, você bota 7. Se você quiser 15, você bota 15. Se você quiser botar π, você bota π. Tá bom? Então, log de A na base K dividido pelo log do B também na base K. Uma coisa importante que você tem que entender é que se você escolheu K, né, para o de cima, essa base tem que ser repetida para o de baixo. Também tem que ser K. Então, por exemplo, aqui, log de 7 na base 5. Como é que você muda a base desse logaritmo? Está na base 5, você não quer na base 5. Vamos supor que você quer na base 10, já que na calculadora você tem logaritmos na base 10. Tá? Então, você consegue fazer a conta no logaritmo na base 10. Então, você vai fazer o quê? Você vai escrever log de 7 na base 10. Lembrando que quando é base 10, você nem precisaria escrever, tá? Você bota simplesmente log de 7 dividido pelo log de 5. Então, ambos na base 10. Não precisa escrever, mas a gente vai escrever aqui só para você entender a ideia. Então, você escreve o log do logaritmando na base que você quiser, dividido pelo log da base, ok? Pela mesma base que você definiu anteriormente. Ok? Então, essas são as 3 propriedades operatórias dos logaritmos. Agora vamos ver um exemplo de uma aplicabilidade, como eu já disse, um pouco mais sofisticada. Vamos lá. Aplicação. Sabendo que o log de 5 na base 6 é igual a 0,898, então esse é um valor aproximado do logaritmo de 5, e log de 2 na base 6 é igual a 0,386. Calcule. Primeiro, log de 10 na base 6. Eu não sei quanto é o log de 10 na base 6, mas eu sei quanto é o log de 5 na base 6 e o log de 2 na base 6. O que você vai fazer? Esse 10 aqui, eu vou reescrever o 10 como 2 vezes 5. Certo? Tu concorda que 2 vezes 5 é 10? Então, eu reescrevo esse 10 como 2 vezes 5. E aí, consequentemente, o que eu posso fazer? Eu posso usar a propriedade do produto no logaritmando. Então, eu abro esse logaritmo como sendo o log de 2 na base 6 mais o log de 5 na base 6. Aí, qual é a vantagem disso? A vantagem disso é que você tem esses logaritmos. O exercício deu para a gente o valor desses logaritmos. O log de 2, ele disse que é, na base 6, 0,386. E o log de 5 na base 6, ele deu 0,898. Então, agora é só resolver essa sominha básica aí. Tá legal? Isso vai dar para a gente 1,284. Então, esse é o valor do log de 10 na base 6, de acordo com os dados do problema. Letra B. Ele quer agora de você o log de 2,5 na base 6. Vou basicamente usar a mesma estratégia, só que agora você tem que enxergar que 2,5 pode ser reescrito como 5 dividido por 2. Então, log de 2,5 na base 6 é a mesma coisa que log de 5 meios, 5 dividido por 2, dá 2,5, na base 6. E aí, pela propriedade do logaritmo, o que você sabe? Você sabe que essa divisão dentro do logaritmando, você pode abrir como uma diferença de logaritmos. Então, isso vai ser o log de 5 na base 6 menos o log de 2, que é o denominador, na base 6. Como o exercício deu os valores desses logaritmos, você obviamente vai conseguir resolver com muita facilidade. Então, isso aqui vai dar para a gente, né? Log de 5 na base 6, 0,898, que foi o resultado que ele deu para o log de 5, menos o log de 2 na base 6, que o exercício diz para a gente que é 0,386.
Fazendo essa diferença, nós vamos achar 0,512. Então, esse é o resultado de log de 2,5 na base 6. Exemplo C. Qual é o grande problema do exemplo C, né? Ele deu o logaritmo aqui na base 2 e os dados do exercício estão na base 6. Então, você não vai conseguir substituir aqueles valores dentro desse logaritmo, já que as bases são diferentes. Porém, nós aprendemos uma propriedade que diz que você pode mudar a base de um logaritmo. E aí, como é que era a propriedade, né? Tá, e para que você vai mudar a base? Para ficar na base 6, que é o valor que você tem. Então, vamos mudar para a base 6. Como é que você faz a mudança de base? Você vai reescrever log de 5 na base 2 como sendo log de 5 na base 6, porque é isso que me interessa, dividido pelo log de 2 na base 6. E aí, obviamente, se você perceber, nós ficamos com esses dois valores, né? Porque a gente tem esse log de 5 na base 6 e tem o log de 2 na base 6. O log de 5 na base 6, ele deu que era 0,898, dividido pelo log de 2 na base 6, que é 0,386. E aí agora você só vai ter o trabalho de realizar essa divisão aqui. Fazendo essa divisão, você vai encontrar aproximadamente como resultado 2,326 para o resultado de log de 5 na base 2. Certo? Agora vamos para o último exemplo. Log de 20 na base 6. Não temos problema com a base, porque a base está na base 6, então tá tranquilo. Agora, temos que dar um jeito nesse 20. O que você vai fazer com esse 20? Eu vou tentar fatorar esse 20. Ou seja, eu vou tentar tornar o 20 um produto de números. E aí, você vai conseguir perceber que 20 pode ser reescrito como 2 vezes 2 vezes 5. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 5, 20. Então, o 20 eu escrevi como 2 vezes 2 vezes 5. Na base, 6. Só que a gente viu que um produto dentro do logaritmando, você pode abrir como uma soma. Então, eu posso reescrever esse logaritmo como sendo log de 2 na base 6, mais o log de 2 na base 6, mais o log de 5 na base 6. Substituindo os valores dados, ele disse que o log de 2 é 0,386, mais o log de 2 de novo é 0,386, mais o log de 5, que é 0,898, todos de acordo com os dados do problema. Agora, para finalizar, é só somar esses três valores. Somando esses três valores, você vai achar um resultado de 1,67. Então, esse é o valor final de log de 20 na base 6. Eu espero que esses exemplos tenham ajudado a entender um pouquinho de como é que você aplica essas propriedades dos logaritmos. Ok, galera? Um abraço para vocês, espero que tenham entendido e até o próximo vídeo.